Oi, pessoal, vamos falar de uma coisa séria. Quem é que está aí no comando da sua mente de verdade? Inspirado na obra do Augusto Cury, a gente vai mergulhar num verdadeiro guia prático para o nosso universo interior. E olha, pode acreditar, quando essa ficha cai, tudo muda. Vamos nessa? Nosso roteiro de hoje vai ter 5 partes, ou melhor, 5 atos. Primeiro, a gente vai entender a mente como um teatro. Depois, vamos conhecer o diretor, o nosso eu, e, claro, as ferramentas que ele precisa. Daí, partimos para como gerenciar as emoções e, por fim, como escrever a nossa melhor história. A primeira grande sacada do Cury é uma metáfora que, olha, é poderosa. A nossa mente é como um grande teatro. É um palco onde os nossos pensamentos, medos, sonhos, tudo isso fica atuando o tempo todo sem parar. E aí que vem a pergunta de $1 milhão. Nesse teatro todo, quem está na cadeira do diretor? Somos nós escolhendo quem entra em cena? Ou será que a gente está só sentado na plateia, assistindo a tudo de camarote, sem poder fazer nada? E aqui está o ponto principal. Segundo o Cury, a grande maioria de nós vive na plateia. A gente se torna espectador passivo dos nossos próprios pensamentos, sabe? A gente acaba sendo dominado por eles em vez de pegar o roteiro e dizer, não, quem dirige essa peça sou eu. Então, se ficar sentado na plateia é o problema, qual é a solução? É até meio óbvio, né? Assumir o nosso papel de diretor. E esse diretor, essa nossa capacidade de tomar as rédeas, tem um nome. É o nosso eu. Mas calma lá, o que é esse tal de eu? É super importante a gente entender que não estamos falando de ego, ok? O eu é a nossa consciência, é a nossa capacidade de escolher, de olhar para um pensamento e falar, peraí, isso faz sentido? É a nossa identidade mais profunda, o líder que precisa assumir o palco. E a diferença entre estar na plateia e estar no palco é gritante. De um lado você é passivo, prisioneiro dos seus pensamentos. Do outro, no palco, você é o autor, o líder de si. O nosso grande objetivo de vida deveria ser fazer essa travessia, sair da escuridão da plateia e ir para as luzes do palco. Beleza, entendi. Mas como a gente faz isso na prática? Como é que se sai da cadeira e sobe no palco? Não é só na base da vontade, né? A gente precisa de ferramentas. E é exatamente isso que a obra do Cury nos dá. E uma das ferramentas mais incríveis é a técnica DCD. São 3 passos simples para a gente retomar o controle. Primeiro, duvidar. Questione aquele pensamento ruim que aparece do nada. Segundo, criticar. Se pergunte, isso é verdade mesmo? Cadê as provas? Isso quebra o piloto automático. E terceiro, determinar. Bata no peito e afirme que quem está no comando é você e que você vai escrever um final diferente para essa cena. E o pulo do gato é o seguinte, isso não é passe de mágica, é treino diário. Pensa nisso como ir na academia, só que para a mente. Cada vez que a gente aplica o DCD, o nosso eu diretor fica mais forte, mais preparado para comandar o espetáculo. Certo, agora vamos falar daquele elenco, digamos, um pouco mais dramático do nosso teatro, as emoções. Elas podem ser super intensas e se a gente deixar, elas roubam a cena, pegam o microfone e assumem o controle de tudo. O Cury explica a nossa memória usando o conceito de janelas. As janelas killer são como arquivos de momentos ruins que se abrem quando a gente está estressado, fazendo a gente reagir mal. Já as janelas light guardam as coisas boas, a segurança, a coragem. O segredo não é tentar apagar as janelas ruins, mas sim construir mais e mais janelas boas, para ter mais opções na hora do aperto. E por que isso é tão vital? Porque, como o próprio Cury diz, é nesses primeiros 30 segundos de estresse que as janelas killer se escancaram e bloqueiam nosso raciocínio. A sabedoria é aprender a dar uma pausa, respirar e dar tempo para as janelas light entrarem em cena também. E claro que essa lógica toda se aplica perfeitamente aos nossos relacionamentos. A paixão sem controle, cheia de ciúme, aprisiona e desgasta. Mas quando o eu está no comando, essa paixão pode se transformar no que o Cury chama de amor inteligente. Um amor que liberta, que impulsiona a outra pessoa e que no fim nutre a saúde emocional de todo mundo. Então, vamos juntar as peças. Quando o nosso eu assume de vez o papel de diretor, com as ferramentas certas na mão e gerenciando as emoções, o que acontece? Simples. A gente finalmente começa a escrever a nossa própria história, da melhor maneira que a gente pode. E essa aqui, para mim, é uma das ideias mais libertadoras de todas. A gente não é prisioneiro do passado. O nosso eu-diretor tem o poder de pegar o filme da nossa memória e reeditar, dar um novo significado para feridas antigas, transformar um trauma em um aprendizado. E o que é ser feliz nessa ótica?
não é ter uma vida sem problemas, longe disso. É ter a habilidade de transformar erros em lições, de achar uma alegria imensa nas pequenas coisas, de encontrar motivos para sorrir e, no fundo, ter um caso de amor com a própria vida. E parte de escrever uma história melhor é saber aprender do jeito certo. Uma pessoa inteligente aprende com os próprios tombos, mas uma pessoa sábia vai além. Ela observa e aprende também com os tombos dos outros, economizando um tempo e uma energia preciosos na própria jornada. No fim das contas, a mensagem central é essa. A gente não controla tudo o que acontece. Outras pessoas, as circunstâncias, tudo isso também escreve umas linhas na nossa história. Mas nós somos e sempre seremos o autor principal. A caneta final está na nossa mão. E para fechar, fica a reflexão. Olhando aí para dentro, para o palco da sua mente, qual é a peça que está passando? E mais importante ainda, qual capítulo dessa sua grande história você vai escolher começar a reescrever a partir de agora?